Deu probleminha na Venezuela, hein? Mas o que a derrota deles vai ter de consequência para o primeiro jogo da final do Gauchão? É o que a gente vai falar hoje na coluna do Edu. Fala, gurizada, beleza? Eu sou Eduardo Andriotti, @Edu Andriotti, seja bem-vindo à coluna do Edu. Já conhece a coluna do Edu? Já me conhece? Então já deixa teu like aí, já vai largando teu comentário que tu sabe como funciona. Não me conhece? Aguarda, dá uma olhadinha no vídeo comigo. Gurizada, ontem deu um problema na Venezuela, hein, rapaz? Quem diria, hein, que um time que empatou com o Araguá, sabe o Araguá? Aquele que a gente fez 8, empatou com o Deportivo Táchira, né? Que ontem venceu o co-irmão. Mas por que eu tô falando do co-irmão? Porque isso aqui é vídeo do Grêmio, rapaz. Isso aqui é Grêmio, não tem nada a ver com eles. Tem sim. A gente tem uma final de gauchão, a gente tem que olhar para o time deles, entender bem o que tem de bom, o que tem de ruim e levar muito a sério esse Grenal, porque Grenal não se joga, Grenal se ganha, e a gente só ganha tendo um olhar sério para o adversário, sabendo reconhecer os pontos fortes e os pontos fracos dele. Então, vamos falar sobre o que aconteceu ontem lá na Venezuela, que me deixou muito feliz, mas de olho na final do Gauchão. Então, toda essa seriedade que a gente precisa para o Grenal, a gente vai começar falando daqui. Gurizada, ontem o Inter pegou o Deportivo Táchira, um time da Venezuela, cara. A gente sabe muito bem a tradição das equipes venezuelanas no cenário da América do Sul. É claro que já não é mais tão aquela barbada como era antigamente, né, cara? Antigamente a Venezuela era um saco de pancadas, mas começou a melhorar em nível de seleção venezuelana, deu uma melhorada bem significativa, com um trabalho muito bem feito através do técnico Dudamel, que era goleiro da Venezuela nas antigas, era um bom goleiro Dudamel. Bom, gente, eu fiz muitas anotações aqui, eu olhei o jogo, né, tentei analisar o time deles, eu venho acompanhando o time deles, o que acontece? O time deles, como todo mundo sabe, está vindo um trabalho de um técnico novo, né? Eles mandaram embora o Abel, trouxeram o Miguel Ángel Ramírez, um treinador acostumado a trabalhar com a base, né? Fez um grande trabalho no Independente Del Valle e começa a implementar a sua ideia de jogo lá na casa deles, né, cara? Só que há uma ruptura de trabalho, né, cara? Porque o Abel trabalhava de uma forma e o Miguel Ramírez esse trabalha de outra completamente diferente. Então é um trabalho demorado, cara. Ele não vai ter, espero que nunca tenha resultado, mas como a gente sabe que uma ruptura de trabalho, as coisas demoram a aparecer. E o Inter tá tendo altos e baixos, cara. O mesmo time do Inter que goleou o Juventude no sábado, perdeu ontem na Venezuela para o Deportivo Táchira, perdeu para um time boliviano, perdeu para o próprio Juventude. Então o Inter tá assim, ó, de cima para baixo, né? Muito se fala de altitude, muito se fala de gramado, mas enfim, o que eu vi ontem, especialmente do time do Inter? Cara, ontem foi uma partida completamente domingueira, foi assim, ó, um jogo, uma várzea. O Inter perdeu um gol logo no início. O Deportivo Táchira teve uma grande chance no primeiro tempo, o cara ficou cara a cara com o goleiro do Inter e errou o gol. Depois, cara, foi um jogo que assim, cara, um domingueirismo total, eu diria, porque era uma coisa sem responsabilidade, uma coisa sem vontade, uma balaca, os caras tentando fazer gol de tudo quanto é jeito. Enfim, cara, o Inter achou um gol no pênalti completamente idiota. O cara quase arrancou a camisa do jogador do Inter lá, o juiz deu cal, o Inter fez 1-0 e depois disso o Táchira perdeu uns 2 ou 3 gols que assim, meu Deus do céu, cara, como é que os caras perderam esse gol? E acabam fazendo 2 gols em 2 atrapalhadas na defesa do Inter, que olha, Didi Mocó ficou com inveja de não ter escrito esse roteiro. Didi Mocó, o nosso querido Renato Aragão deve ter olhado e disse, meu Deus, como é que eu não escrevi um roteiro de atrapalhada desse? Porque foi impressionante.
o que aconteceu. O que a gente pode tirar desse time do Inter? É um time que do meio para frente tem criatividade, tem velocidade, tem uma qualidade ali, tu vê que os caras sabem trocar uns passes, sabem fazer umas jogadas de ataque muito bem, mas é um time que tem muito problema defensivo. Tem uma zaga totalmente estável, até aquele Cuesta, um domingueiraço nato, um zagueiro domingueiro, olha uma balaca, que pelo amor de Deus, o companheiro dele, o Zé Gabriel, não é um bom zagueiro, pelo que eu venho visto jogar, um jovem zagueiro, mas não me pareceu ser bom zagueiro, né? Eles sentem muita falta do Moledo. O Moledo, sim, esse é um cara que eu acho um bom zagueiro, um cara que engrossa, mas tá machucado, não joga. Então o Inter tem muitos problemas defensivos. O tal do Rodrigo Dourado aqui não consegue ser o primeiro homem do meio campo que o treinador deles quer. Então o Inter tem muitas falhas defensivas. Tem laterais imitadíssimos, né, cara? Moisés e Rodinei, ainda que o Rodinei faça algumas partidas boas, mas a gente sabe das suas imitações. Enfim, é um time que tem seus altos e baixos, cara. E ontem, com a derrota, deixou o grupo deles muito embolado, né, cara? Eles têm 6, o Tátira tem 6, o Always Red tem 6 e o Olímpia tem 3. O Olímpia e a Always Red jogam na quinta, ou seja, se o Olímpia ganhar, fica todo mundo com 6. E quinta-feira que vem eles têm que pegar o Olímpia lá. O que tudo isso dá de consequência para o Grenal? Primeiro, uma preocupação, eles poderiam vir jogar o primeiro jogo tranquilo, leves, com a liderança garantida, com a classificação garantida, não. Eles vêm jogar um primeiro jogo de Grenal com uma derrota nas palhetas e tendo que fazer um bom resultado na outra semana lá no Paraguai. Isso influencia, isso pode ser bom para o Grêmio. Por quê? Porque a derrota de ontem pode ter duas consequências. A primeira é tu sentir o peso e a responsabilidade, né, de ter que ganhar do Olímpia no Paraguai, ainda que o futebol paraguaio esteja longe de ser o futebol paraguaio que a gente conheceu, tu tem que ganhar do Olímpia fora, não é uma tarefa muito simples, né? Então tem essa preocupação aí, que com certeza é um ponto positivo para o Grêmio. O ponto negativo é que essa derrota do Inter, ainda mais a forma que foi, um time que parecia totalmente sem interesse no jogo, possa servir como uma motivação para tentar buscar uma reação no Grenal. E aí que tá que o Grêmio tem que estar esperto. O Inter tem essa responsabilidade no Grenal, bem, por quê? Porque perde na Venezuela e se perder o Grenal, meu amigo, pode dar problema no Paraguai e aí desandar a maionese. Então o Grêmio tem que ter muita calma, saber neutralizar as boas jogadas dele, lembrando que a grande contratação deles, que é o Tyson, não vai jogar porque não está inscrito no Gauchão, né? Deve jogar lá aquele Maurício ou o Praxedes ali para o meio. O Patrick, que é o grande destaque do time deles, não deve jogar não, mas é dúvida, ainda se recupera. Eu acho que vai para o jogo, eles não vão conseguir ir sem o Patrick. Mas enfim, o Grêmio tem que neutralizar essas boas jogadas deles. Eles têm um centroavante interessante, que é aquele Yuri Alberto. Então o Grêmio tem que estar esperto nessa marcação e explorar a fragilidade deles, tanto nas laterais quanto no miolo de zaga, ali para o Diego Souza grudar neles, ir para dentro, fazer parede e a gente explorar muito a velocidade do Ferreira. Então o Grêmio tem que estar esperto, o Grêmio entrando esperto, o Grêmio entrando firme no jogo, o Grêmio pode conseguir um bom resultado no Beira-Rio para decidir tudo na arena. Foi uma derrota que nós gostamos, adoramos o Inter perder, é uma coisa maravilhosa. Eu sempre durmo feliz quando eles perdem, mas a gente tem que estar atento aos pontos positivos deles e lembrando que é Grenal é seriedade, a gente tem que respeitar o adversário, entrar com sangue no olho e com tudo dentro da casa deles, porque o primeiro jogo de uma decisão é sempre fundamental. Então, olho vivo, ficar esperto e se ligar nesse primeiro jogo. Feito, gurizada, eu fui não, né, cara? Eu sou Eduardo Andreotti, essa foi a Coluna do Edu de hoje, eu espero que vocês tenham gostado e tu já sabe, curtiu? Deixa teu like e te inscreve e deixa teu comentário o que tu achou da derrota deles e o que tu espera para esse Grenal de domingo. Um forte abraço, aqui é o Grêmio e não adianta.